Foi sepultado agora há pouco no cemitério particular Campo Santo, Parque da Paz, em Campina Grande, o corpo de Keine Santos Diniz, de 40 anos. Ele foi morto ontem à noite dentro do campus da Universidade Estadual da Paraíba, no bairro de Bodocongó. Keine trabalhava numa copiadora dentro da UEPB e também era professor de História na Escola Estadual Monte Carmelo, no bairro da Bela Vista, aqui em Campina Grande. Keine Santos Diniz foi morto a tiros por volta das 8 horas da noite, quando centenas de estudantes estavam na central de aulas da UEPB. Nós tivemos acesso a um vídeo que mostra o momento em que alunas tiveram a apresentação de um seminário interrompida por causa do barulho dos tiros e do medo que tomou conta da universidade. Vamos ver esse flagrante. A música e o cinema. Moda fotografia. Segundo a polícia, o crime dentro da UEPB foi premeditado e o motivo teria sido ciúmes. Era por volta das 9 horas da noite quando disparos de arma de fogo foram ouvidos no terceiro andar da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande. Moda fotografia. No local estavam acontecendo aulas. Assustados, alguns alunos tentaram se proteger dentro das salas, colocando as cadeiras para fechar a porta. Sem saber ao certo do que se tratava, alunos e professores tentaram sair do prédio rapidamente. Esse estudante estava em uma das salas e conta como tudo aconteceu. Eu estava na sala do controle acadêmico do CA, eu e mais duas amigas, quando do nada a gente escutou os disparos, vários disparos abafados, e a gente não sabia o que era. A gente pensou que era até um massacre na universidade e a gente pensou que o próximo a morrer fosse a gente. Um cenário totalmente de caos, lamentável. E a gente agora só tem que cobrar por uma segurança melhor, né? Porque a universidade não é só um bem público, mas também é um bem onde tem várias vidas. Tem pais de famílias, mãe de famílias, avós. O crime aconteceu no terceiro andar desse prédio, onde a vítima, Keine Diniz dos Santos, de 40 anos, trabalhava em uma copiadora. De acordo com testemunhas e a própria polícia, o atirador, Flávio, não conhecia o homem. Ele chegou a perguntar a algumas pessoas e, após identificá-lo, disparou 6 tiros contra a vítima. Os tiros atingiram Keine Diniz no rosto e tórax, que morreu ainda no local. Um amigo da vítima, Wesley Porto, de 36 anos, que também estava na copiadora, foi atingido no braço e socorrido para o trauma. Houve muita correria e informações desencontradas. No momento, ninguém sabia o que de fato estava acontecendo. É o que conta esse comerciante que trabalha na parte de baixo da central de aulas. Foi muita informação desencontrada mesmo, era muita conversa. Um dizia uma coisa, outro dizia outra, entendeu? Isso aqui ficou lotado de gente, muita gente chorando, desmaiando, atrás de socorro, né? Segurança que nós não temos. Foi muita bala, né? Era muita gente chorando, desmaiando. E correram para cá como se tivesse segurança. Ficaram com medo de também ser atingido? Fiquei com medo. Faz medo. Muita bala. Muita bala. É importante, então, reforçar a segurança aqui, né? Era importante reforçar, né? Porque aqui entra todo mundo. É aberto. Após o crime, o suspeito conseguiu fugir e ainda tentou fazer outra vítima. Desta vez em uma escola no bairro das Três Irmãs, onde estaria a ex-esposa dele. Porém, foi impedido por funcionários de entrar na instituição. Flávio foi encontrado com um tiro na cabeça na madrugada desta sexta, no próprio carro, na Alça Sudoeste.
Sob custódia da polícia, ele foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, mas morreu na manhã desta sexta-feira. Em nota, a UEPB expressou solidariedade às famílias das vítimas e suspendeu as aulas pelos próximos 8 dias. Nesse tempo, de acordo com o chefe de gabinete da reitoria, uma comissão que foi criada vai apurar a dinâmica do crime e apresentar um novo plano de segurança. A universidade está de luto, com toda a solidariedade possível para a família, enfim, o nosso momento é de entristecimento pelo que aconteceu. Segunda coisa é que se tratou de um crime direcionado para uma pessoa que teve uma motivação por razões pessoais, que não se trata como foi veiculado de alguma maneira, como um atentado ou coisa desse tipo. Então não foi um crime contra a instituição. A reitora desde ontem tem tomado providências no campo administrativo, principalmente na composição de um plano de segurança, para que a gente possa encaminhar para a comunidade acadêmica todo um planejamento de como nós estamos buscando elementos para resguardar essa comunidade, a nossa comunidade, em relação à segurança. Isso não é algo que é feito agora. A UEPB tem uma preocupação com a segurança desde sempre, no que se refere à contratação de pessoas especializadas em segurança, tanto ou principalmente para a questão patrimonial e, do ponto de vista de uma segurança mais ampla, solicitamos de maneira permanente rondas policiais e temos uma parceria com a Polícia Militar. Agora, para este momento que nós consideramos de uma maior crise, de uma maior preocupação, este plano ele está sendo elaborado para que nesse período, que é, digamos, de uma semana, quando as aulas estão suspensas, a gente poder apresentar para a imprensa, para a sociedade e principalmente para os nossos alunos, enfim, professores e técnicos, esse estudo e colocando como é que a universidade vai se portar a partir de então com esse plano em relação à segurança. Ao todo, 5 pessoas deram entrada no Hospital de Trauma de Campina Grande com alguma relação a essa tragédia na UEPB. Deram entrada aqui no nosso serviço, no Hospital de Trauma de Campina Grande, 5 vítimas. 3 delas receberam avaliação da equipe médica e receberam alta em seguida. Foram vítimas que sofreram uma queda após a correria, após o susto, após o tumulto. Teve uma vítima que pulou do primeiro andar de um dos prédios lá da UEPB e aí apresentou lesão no tornozelo, mas foi avaliada e recebeu alta. E uma outra vítima teve um quadro hipertensivo, passou mal, veio para nosso serviço, mas foi medicada, recebeu a avaliação e foi para casa. Outra vítima encontra-se internada aqui em nosso serviço, passou por cirurgia hoje pela manhã, foi vítima de uma perfuração por arma de fogo no ombro esquerdo e encontra-se no momento em ambiente de enfermaria clinicamente estável. O autor dos crimes, na verdade, deu entrada na madrugada de hoje, por volta das 2 horas da manhã, trazido pela equipe médica do SAMU, em estado geral gravíssimo, já em ventilação mecânica, apresentando uma lesão grave na região da cabeça. É um paciente que disparou um projétil de arma de fogo na região da cabeça, um projétil que transfixou a cabeça. E aí esse paciente estava com sangramento muito importante, com exposição de massa cerebral, de tecido encefálico e culminou, ferimentos estes que culminaram com a morte dele agora por volta das 7h40 da manhã. Doutor Henry, com relação à vítima que segue internada, existe previsão de alta? Como é que está a situação atualmente? No momento é um paciente que felizmente encontra-se estável clinicamente, sem nenhuma complicação. Muito provavelmente as próximas 48, 72 horas serão cruciais para a avaliação de alta hospitalar e creio que realmente seja um paciente que nas próximas 48, 72 horas esteja recebendo alta do nosso serviço. E essa é a nossa torcida, com certeza, pela recuperação de Wesley, das outras pessoas também que foram atendidas. A Polícia Civil já considera o caso totalmente esclarecido e concedeu uma entrevista coletiva hoje cedo. Foi um fato realmente isolado, foi um ato premeditado, foi um ato de desespero e que redundou
claro, pelo ambiente onde ocorreu, né, no campus de universidade, uma grande movimentação de pessoas e, por isso, a gente teve de imediato, nós conseguimos enviar uma equipe, doutor Ramires e toda a sua equipe da Homicídios aqui de Campina Grande. O crime é elucidado na central de aulas, especificamente, onde teria ocorrido disparos de arma de fogo. Ao verificarmos a situação, a circunstância dos fatos, foi constatado um óbito imediato, um assassinato premeditado, um crime com motivação passional. Ficou evidenciado que o suspeito se dirigiu, como eu disse, de forma premeditada, portando uma pistola cadastrada, registrada em seu nome, já que ele, inclusive, frequentava um clube de tiros, com o intuito, claro, de assassinar o namorado da sua ex-esposa. Chegando ao local, uma papelaria, uma xerox, que funciona no terceiro pavimento da central de aulas, ele interpelou pela pessoa da vítima e passou a efetuar os disparos. Ao menos 6 disparos atingiram a vítima, fatalmente, teve óbito imediato ainda dentro do seu comércio. O seu sócio foi atingido com um disparo na região do abdômen, prontamente socorrido ao Hospital de Emergência e Trauma e não corre risco de morte. Causou um certo tumulto na universidade, logicamente, pela presença de vários alunos, estudantes, e alguns ficaram feridos naquela movimentação, tentativa de fuga, já que até então não se sabia realmente do que se tratava. Após os fatos, o suspeito teria se dirigido à escola onde sua ex-mulher trabalhava ontem à noite, provavelmente com a intenção também de ceifar sua vida, já que ela nos relatou que ele teria dito expressamente a ela que em determinado momento cometeria esse tipo de atitude, ou seja, mataria a vítima, seu namorado, Kane, a sua ex-esposa, e depois cometeria suicídio, como a gente entende que ele teria premeditado esse fato na data de ontem. Funcionários da escola onde ela trabalha perceberam a movimentação estranha, avisaram a essa mulher, que conseguiu ali se esconder, evitando um mal maior. Depois disso, o suspeito se evadiu do local, já com acionamento, inclusive, da Polícia Militar para comparecimento a essa escola. Diligências foram realizadas em conjunto pela Polícia Civil, Delegacia de Homicídios e a Polícia Militar com várias guarnições, com a intenção de fazer a prisão em flagrante desse suspeito. E se dirigiu até a sede do Instituto de Polícia Científica, se passando por um atendimento normal, já que aquele instituto funciona 24 horas. Ele estacionou imediatamente o carro ali no pátio do IPC, como se fosse uma pessoa a ser atendida, volto a dizer, e de imediato os vigilantes escutaram um estampido, um disparo de arma de fogo. Ao se aproximarem do veículo, perceberam ali que o suspeito havia sido atingido com um disparo, ou seja, ele tentou se matar com um disparo de arma de fogo na cabeça, a mesma pistola, certamente, utilizada nos fatos da UEPB. O SAMU foi acionado, prontamente socorrido o suspeito para o Hospital de Emergência e Trauma, mas, lamentavelmente, teve sua morte confirmada na manhã de hoje. A ex-mulher do suspeito foi inquirida, ela disse que se relacionaram casados por 24 anos, possuem 2 filhos, né? Ela relata também que o casamento era um tanto quanto conturbado, com discussões e chegou, inclusive, a agressões físicas e verbais do suspeito. E isso se agravou muito mais, logicamente, após o divórcio, principalmente quando ele descobriu que ela estava se relacionando afetivamente com a vítima, né, fatal da noite de ontem. Diante disso, inclusive, ela relata que no final do ano passado, o suspeito a procurou e teria mostrado a ela uma pistola, uma arma de fogo, como forma de intimidá-la, de ameaçá-la, e nesse momento foi quando ele comentou que acabaria fazendo esse tipo de ato. É um crime muito difícil de ser evitado, especificamente e fazendo a análise da segurança, especificamente nesse caso, que é o que a gente tem condições de fazê-lo. A gente pode sentar com os representantes da Universidade Estadual da Paraíba e vamos nos colocar inteiramente à disposição para fazer melhoramentos nesse sentido, quem sabe até um convênio junto com a Secretaria, o CICC, para fazer os melhoramentos devidos naquele ambiente. Eu já entendi que eu preciso aproveitar a audiência do nosso ITN para bater numa tecla muito importante. Ninguém é dono de seu ninguém. Eu acho que muitos de vocês já ouviram um ditado que diz que quando um não quer, 2 não brigam. Eu aproveito para adaptar e dizer que quando um não quer, 2 não ficam juntos, unidos, casados,
é preciso respeitar o livre-arbítrio de cada um para escolher o que quer para a própria vida. O direito de recomeçar quantas vezes for necessário. É muito triste a gente trazer aqui mais um caso de histórias interrompidas simplesmente por alguém que preferiu se prender ao passado, não respeitar a liberdade do outro, não tocar em frente. Nossos sentimentos às famílias e pessoas envolvidas nessa verdadeira tragédia. E a gente volta a falar agora sobre o homicídio registrado ontem à noite no campus da UEPB, no bairro de Bodocongó, aqui em Campina Grande. Depois de uma situação como essa, a gente sabe que para muitos alunos, professores e servidores vai ser difícil voltar à rotina, afinal são momentos que impactam diretamente no psicológico de toda a sociedade. A equipe da Rede ITA conversou com o psicólogo Moisés Lima sobre as formas de lidar com esse tipo de trauma. Bom, uma situação dessa natureza, em que envolve tiro, em que envolve, de certo modo, agressões, impacta significativamente o emocional, o psicológico das pessoas. Consequentemente, as pessoas necessitam trabalhar isso, seja em terapia, seja em roda de conversas. A própria academia, a própria faculdade necessita fazer um trabalho de conscientização, ou melhor, de fragilidade entre os seus, ou seja, entre alunos e professores, para que os impactos emocionais futuros sejam bem menores. Quais são os sinais de traumas que podem surgir após uma situação como essa? Bom, diante de uma situação dessa, a gente percebe que inicialmente a pessoa ou o indivíduo, o sujeito, começa a apresentar alguns sinais, tais como sudorese ou choro, ou outros sinais e sintomas que podem, obviamente, evoluírem para casos mais, digamos, agravantes. Pode até desenvolver síndrome do pânico, outras síndromes ou depressão. Como é que esse medo e a insegurança afetam o desempenho acadêmico dessas pessoas? Isso pode impactar também? Com certeza. A gente percebe que essas situações trágicas, transformadas em traumas não tratados, podem impactar significativamente na produção das pessoas, seja no rendimento acadêmico, seja no rendimento no trabalho, seja na relação com outras pessoas ou nas relações interpessoais. Então, impacta significativamente. Por isso a importância de se trabalhar, por isso que a gente indica roda de conversas, atendimentos individuais também para essa natureza.